Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar da judicialização dos direitos fundamentais. E para debater o tema comigo, eu recebo o professor Rafael De Lázari, que é professor e também doutor em Direito Constitucional. Seja muito bem-vindo. César, tudo bem? Muito obrigado pela gentileza do convite. Vamos bater um papo aí a respeito da judicialização dos direitos fundamentais. Sem dúvida, nós é que agradecemos aí a sua participação aqui no nosso programa O Direito é Todo Seu. Seja bem-vindo aqui na nossa faculdade, na FIB, no curso de Direito. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui para disseminarmos aí informações importantíssimas, ainda mais quando a gente trata de direitos fundamentais. O nosso telespectador, a nossa telespectadora, às vezes está lá se perguntando, mas o que eu tenho a ver com esse tal de direitos fundamentais? Tem tudo a ver, né? O nosso telespectador, a nossa telespectadora, você vai perceber pelas nossas falas aqui, principalmente pela fala do professor Rafael, a importância dessa questão dos direitos fundamentais e o tema que é a judicialização dos direitos fundamentais, né? A falta de políticas públicas efetivas, ela contribui para o aumento da judicialização dos direitos fundamentais. César, você bem disse a importância dos direitos fundamentais para a vida em sociedade. As pessoas precisam entender o que são esses direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles são consagrações históricas, eles decorrem de um processo evolutivo da própria natureza humana. A natureza humana ela foi forjada ao longo dos tempos, o seu processo de fruição de direitos e deveres, e nós temos essa forja por uma somatória de fatores. E eu gosto de trabalhar pelo prisma dos direitos fundamentais porque eles decorrem de conquistas históricas da própria existência humana. Então, eles são mais do que direitos, eles são direitos fundamentais. A nossa Constituição trata dos direitos fundamentais fundamentalmente, essencialmente, entre os seus artigos 5º e 17. Nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos os direitos sociais, nós temos os direitos de nacionalidade e temos os direitos políticos que aparecem juntos com partidos políticos. Então, para que as pessoas entendam qual que é a lógica dos direitos fundamentais, são consagrações que fazem parte da natureza do ser humano enquanto ser social. Então, a gente fala em liberdade de expressão, em livre manifestação do pensamento, em direito de ir e vir, em direito ao transporte, ao lazer, à moradia, direitos de nacionalidade, ser nato, ser naturalizado, direitos políticos, participar da vida política do Estado, votando ou recebendo votos, fazer parte de um partido político de acordo com uma ideologia que melhor lhe apeteça, uma ideologia partidária, tudo isso é aquilo que nós chamamos de direitos fundamentais. E os demais ramos do direito, partindo da premissa, é claro, que os direitos fundamentais eles integram o direito constitucional, os demais ramos do direito orbitam em torno dos direitos fundamentais. Então você tem o direito penal, as garantias penais, as garantias processuais, falando no âmbito do direito processual, a judicialização ou a publicização do direito civil, tudo isso orbita em torno dos direitos fundamentais. Então, quando a nossa Constituição promete, como funciona na vida da gente, no nosso dia a dia. Vamos pensar aqui. Quando você promete alguma coisa para alguém, você cria expectativas. Olha, eu tenho a esperança, eu tenho a expectativa de que essa promessa ela se materialize. Você diz que esse direito é meu, então eu tenho a expectativa de que esse direito seja efetivamente meu quando eu precisar dele. Entretanto, quando essas expectativas não são atendidas, nós temos frustrações. É natural que seja assim. Você tem uma promessa. Olha, você me prometeu algo. Quando essa promessa é efetivamente atendida, você está satisfeito, você fica feliz. Por outro lado, quando essa promessa não é efetivamente atendida, você fica frustrado. E as frustrações em torno, notadamente, não apenas, mas notadamente de direitos fundamentais, são materializadas, são depositadas no Poder Judiciário. Se nós pegarmos o nosso modelo constitucional de 1988, o Poder Judiciário é o grande garantidor de direitos fundamentais.
principalmente na figura do Supremo Tribunal Federal. É claro, não apenas ao Poder Judiciário, mas principalmente ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário acaba sendo a porta de entrada para que as pessoas busquem reparar as suas frustrações. Então, o que é a judicialização dos direitos fundamentais? Nada mais é do que a busca de uma reparação, notadamente via Poder Judiciário, contra expectativas que não foram atendidas, contra expectativas que revelaram-se frustradas. E daí vem esse elevado contingente, esse elevado volume de judicialização em torno de matérias concernentes aos direitos fundamentais. Hoje você tem gente pedindo medicamentos, você tem gente pedindo vaga em escola, em creche, você tem gente pedindo direitos a garantias mínimas, como direito de propriedade, função social da propriedade, as limitações à propriedade, são questões que acabam tendo no Poder Judiciário a sua porta de entrada e, a partir daí, dá-se ensejo a todo tipo de interpretação. Afinal, o juiz é um ser humano e ele acaba decidindo conforme a sua consciência e de acordo com o conhecimento técnico que ele tem do direito, mas juízes distintos acabam tendo posicionamentos distintos, o que acaba conduzindo, por consequência, ao fato de que algumas demandas são efetivamente atendidas, enquanto outras, infelizmente, não são atendidas. Então, nós temos um problema que decorre de uma previsão de proteção aos direitos fundamentais, uma previsão que é feita na nossa lei maior, que é a Constituição Federal, que completou 35 anos, a Constituição de 1988. Isso aí. E como esse nosso tema, judicialização dos direitos fundamentais, não dá para deixar de falar disso sem que se fale, não, são termos aí complexos, né? A tal da reserva do possível e do mínimo existencial. Eu gostaria até que você explicasse isso e também falasse para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, como que os tribunais superiores têm tratado a questão da reserva do possível e do mínimo existencial. Eu explico, acho que é fundamental a gente trazer conceitos. Os conceitos, eles salvam vidas. O mínimo existencial, como o próprio nome indica, né, o próprio nome ele traz o conceito. Né? O que é um mínimo existencial? É um mínimo necessário à existência. Daí o nome, mínimo existencial. Estou querendo falar o seguinte, é como se nós pegássemos um núcleo duro de direitos fundamentais, um núcleo essencial de direitos fundamentais, tomando como base, né, tendo como denominador comum a dignidade da pessoa humana, para falar o seguinte, olha, diante de frustrações que acabam ocorrendo no processo de implementação de direitos fundamentais, ao menos esse núcleo duro deve ser protegido, deve ser preservado. Daí que vem o conceito de mínimo existencial. Reitero, é um mínimo necessário à existência ou ainda à subsistência. Por outro lado, nós temos limitações, que são limitações básicas decorrentes de finanças públicas, de orçamentos públicos. Olha, César, a gente pode fazer a seguinte comparação, tá? O que é a reserva do possível? Só para que as pessoas entendam. Reserva do possível nada mais é do que uma limitação de natureza financeira e orçamentária. Então vamos fazer uma comparação. Vamos supor que você, aí que está assistindo a gente, pensa em reformar a tua casa. Então você tem vontade de reformar a tua casa. Antes mesmo de começar uma reforma, você não começa uma reforma sem fazer o básico do básico, que é um orçamento. Você vai mais ou menos dar uma analisada no custo do material, o custo da mão de obra, quanto que vai ficar essa obra para você saber qual é, afinal, o tamanho da obra que você pretende implementar. Então, se você tem um orçamentinho, a obra ela acaba sendo menor. Se você tem um orçamentão, você consegue fazer uma obra grande. E é assim que funciona, César, relacionado aos gastos públicos. Porque os gastos públicos são atrelados aos orçamentos. A reserva do possível nada mais é do que o quê? O Estado falando o seguinte, olha, cidadão brasileiro, eu sei que eu te protegi direitos fundamentais em demasia na Constituição. Eu sei que eu te protegi, que eu te assegurei, que eu te dei direitos fundamentais de todo tipo. Entretanto, existem limitações de natureza financeira, limitações de natureza orçamentária, e eu não vou conseguir implementar ao mesmo tempo todos os direitos fundamentais.
O que eu gosto de deixar bem claro para as pessoas é que os direitos custam. Eu falo claramente e eu defendo isso, nós não podemos abrir mão dessa premissa. É claro que isso não pode ser uma condicionante única, mas também uma condicionante. Então fique claro, não é apenas essa condicionante, mas também essa condicionante, que é a condicionante dos custos. Existe um custo para você implementar direitos. Pense no custo para implementar o acesso a medicamentos, principalmente medicamentos de alto custo. A gente tem medicamentos no Brasil que custam 5 até 10 milhões de reais. Eu não estou brincando. Então, para você implementar o direito à moradia, um programa de construção de casas populares, de acesso à moradia, de acesso ao direito de propriedade, o custo da segurança pública, estou falando do custo da construção de uma penitenciária, de viaturas policiais, de equipamento de rua para as polícias, tudo isso custa, tudo isso você precisa pagar, o Estado precisa pagar para adquirir esse material. Então, a reserva do possível é um assunto intrinsecamente relacionado à temática do custo dos direitos. E aí que entra uma discussão muito legal quando o mínimo existencial entra em conflito com a reserva do possível. Então, boa parte das discussões nos tribunais superiores está atrelado a esse suposto, na verdade não é um suposto, é um dilema real. É quando a reserva do possível conflita com o mínimo existencial. A pessoa vem e fala o seguinte, vamos manter uma linha de raciocínio. Olha, Estado, você me prometeu um direito, portanto você criou em mim, você gerou em mim uma expectativa. Esse direito não foi atendido, portanto você gerou em mim uma frustração. Eu vou pegar esse direito e vou buscar apoio, vou buscar me socorrer desse direito no Poder Judiciário. O Estado vai vir e alegar o seguinte, eu não tenho dinheiro para custear esse direito. Eu estou te frustrando e eu vou continuar te frustrando, porque no momento existe uma limitação de natureza orçamentária. Lembra lá da casa que eu acabei de falar, o tamanho da reforma, o tamanho da obra, de acordo com o orçamento que você tem. E o cidadão, como uma salvaguarda última, vai falar o seguinte, olha, mas isso que eu estou pedindo não é pouca coisa. Eu não estou pedindo uma coisa qualquer. Eu estou pedindo algo que vai assegurar a minha sobrevivência. Esse medicamento que eu estou pedindo é uma questão de vida ou morte. Então, esse medicamento que eu estou pedindo, ele integra o meu mínimo existencial. Daí que vem a discussão concernente ao mínimo existencial versus a reserva do possível. Muito bom. Essa discussão aí, a sua fala em relação aos direitos fundamentais, a judicialização e tudo mais é extremamente importante e interessante. Mas nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe. Em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo, sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Espaços de inovação para startups, coworking e Fab Lab. Além disso, se preocupa com o meio ambiente, separando lixo reciclável. Possui espaço para compostagem do seu lixo orgânico. Armazena e utiliza 60 mil litros de água da chuva. E ainda produz metade da energia que consome. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB, tudo que o seu futuro precisa. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a sociedade e hoje estamos falando sobre a judicialização dos direitos fundamentais. Prosseguindo aqui na nossa discussão, na nossa fala, eu te pergunto,
Nos dias atuais, aí, a judicialização e o ativismo judicial têm ganhado aí espaço dentre as grandes discussões jurídicas no nosso país, no Brasil. Como você vê aí o protagonismo do judiciário em relação a isso? Bom, seguindo a ideia de explicar conceitos, as pessoas precisam saber o que é esse tal de ativismo judicial. O ativismo judicial nada mais é do que uma conduta do julgador, portanto, do Poder Judiciário, julgador, a pessoa que integra o Poder Judiciário, no sentido de determinar o cumprimento de certos comandos constitucionais. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte: existe uma lógica básica que estrutura a nossa república e a nossa federação. Nós vivemos na República Federativa do Brasil. E essa lógica é chamada de lógica da separação de poderes, ou ainda separação de funções, ou ainda tripartição de funções. Entendam como quiser, denominem como quiser. Eu estou me referindo à mesma coisa. Porque nós temos especialidades técnicas. São especialidades de modo que cada um atue na sua respectiva área. Essa é uma questão muito básica. Se você precisa de um médico que cuide do seu coração, você vai no cardiologista. Se você precisa de um médico que cuide do problema de cabeça que você vai no neuro, e por aí vai. Essa especialidade técnica também existe no direito. E nós falamos fundamentalmente em 3 funções republicanas: o executivo, o legislativo e o judiciário. Executivo, legislativo e o judiciário. Quando eu trato do poder judiciário, o executivo e o legislativo, eles acabam ficando, de certa maneira, incomodados por conta dessa invasão na sua esfera de atribuições. Olha, eles falam o seguinte: isso aí, judiciário, que você está mexendo. Você está colocando o dedo aí onde você não é chamado. Por que você está mexendo em questões que digam respeito a mim? Olha, você está querendo administrar? Administrar coisa pública é função de executivo. Você está querendo legislar? Legislar é função de legislativo. O judiciário julga e ponto final. No que o Poder Judiciário contra-argumento falando o seguinte: é óbvio que em condições normais eu deveria me restringir à minha área de atuação normal, julgar. Entretanto, eu estou agindo além do que se espera de mim, porque vocês têm sido falhos. É aquilo que nós chamamos de omissões inconstitucionais. E aqui eu trago outro conceito para quem está assistindo a gente. Conceito de omissão inconstitucional. O que é uma omissão inconstitucional? Veja, em alguns casos, o que se espera do poder público é que ele não faça nada. E não fazendo nada, ele está respeitando o teu direito. Então, por exemplo, você tem a livre manifestação do pensamento. O que o Estado tem que fazer para respeitar a sua livre manifestação do pensamento? Nada. Ele vai agir a partir do momento que você se excede. A partir do momento que você fala o que não deve, que você é racista, que você é preconceituoso. Aí ele vai punir você, civil ou penalmente, se você se exceder, é claro. Agora, mantidas as condições normais, o que ele espera é que não faça nada. Então, em alguns casos, o que se espera é que o Estado não faça nada, que fique bem claro. Em outros casos, o que se espera, exatamente no sentido oposto, é que o Estado faça algo. No seguinte sentido: o Estado, me dê a parcela que me cabe de segurança pública. Me dê a parcela que me cabe de educação. Me dê a parcela que me cabe de saúde. E quando o Estado não faz, nós temos uma omissão. Essa omissão é chamada de forma técnica de uma omissão inconstitucional. Por quê? É um não fazer algo quando se deveria fazer. Portanto, é um não fazer algo de maneira inconstitucional. Então, exatamente por conta disso, dessas omissões inconstitucionais, elas são muitas, convém deixar bem pontuado, é que o Poder Judiciário tem excedido das suas funções e atuado de forma protagonista. É claro que a gente precisa tomar sempre muito cuidado. O ativismo judicial é um instrumento muito perigoso. Nós não podemos esquecer que o juiz é uma figura humana. O juiz é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que está brava, uma pessoa que está calma, que está feliz, que está triste, que brigou com a esposa, que brigou com o filho, que brigou com o marido. O juiz é um ser humano. E muitas vezes ele acaba trazendo essas suas frustrações ou expectativas de natureza pessoal, ou predisposições, ou posicionamentos políticos ideológicos para dentro do processo. E aí existe uma confusão no livre julgar por conta desses fatores de natureza pessoal. Ou seja, o ativismo judicial, para que ele funcione, ele deve se concentrar nas omissões inconstitucionais, que fique claro, portanto, que ele deve se concentrar numa não ação adequada
do Executivo e do Legislativo, e ainda buscando requisitos e determinantes de natureza eminentemente técnica, para que o julgamento, para que a figura da autoridade julgadora não fique contaminada por essas predisposições que acabam por macular um eventual processo de implementação de direitos fundamentais. Pela sua fala e tudo mais aí, a gente sabe que você possui alguns escritos, livros aí publicados e tudo mais. Gostaria que você passasse um pouco da sua experiência aí e falasse sobre os livros de direito constitucional que você tem, por favor. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Sempre tive esse prazer pessoal, porque eu acho que quando eu estou escrevendo, eu estou estudando e, consequentemente, aprendendo. São técnicas de memorização. Tem gente que ouve uma música, guarda na hora, né? Nunca mais esquece a letra. Tem gente que assiste um filme, guarda, nunca mais esquece. Eu sempre estudei escrevendo com a mão mesmo, assim, anotando, fazendo anotação. Meus rascunhos, meu material de estudo sempre foi muito... Com a tecnologia, obviamente, eu passei, né? Eu pulei pro notebook, pro computador. E eu descobri que quando eu estudava escrevendo, eu aprendia, eu memorizava, eu guardava a matéria e não esquecia mais. E para a gente que é professor, é fundamental você aprender. O professor nada mais é do que uma pessoa que estuda antes. A gente aprende antes que vai ensinar, mas significa que a gente não tenha aprendido aquilo. A gente só vai transferir esse conteúdo de uma forma um pouco mais dinâmica, didática para o aluno, dar mastigado para o aluno. Então, eu juntei a minha vocação, que eu gosto muito de ser professor, de direito, sempre no direito público, não sou propriamente alguém que atua no direito privado, direito civil, empresarial, direito consumidor. A gente sabe que tem alguns temperamentos nessas classificações, nós vamos mantê-la, né? Direito público, por sua vez, constitucional, administrativo, direitos humanos. Eu fui lá para o lado do direito público e aproveitei essa necessidade de aprender para ensinar para colocar isso nos meus livros. Então, eu tenho um livro de direito constitucional, que tem várias reedições, tem um livro de direitos humanos, tem um livro de direito administrativo, de processo constitucional, em que eu tento estudar essas diferentes vertentes, né, essas diferentes manifestações do direito público. É óbvio que tem que ser um pouco de atividade prazerosa também, mas, sobretudo, não abrir mão de uma premissa técnica, que é o que deve nortear o operador do direito. Eu sempre falo o seguinte: o direito ele deve ser visto como instrumento de técnica jurídica. Portanto, se a pessoa que está vendo a gente, ela pensa ou ela faz direito, ou ela pretende fazer direito, ela tem que falar o seguinte: olha, eu quero pensar a ciência jurídica, eu quero atuar na ciência jurídica seguindo premissas técnicas. O que é premissa técnica? É estudar, é o estudo, é não ter preguiça do livro, do autoestudo, do autoaprendizado. Vamos supor que você faz faculdade de Direito. Você não vai aprender na faculdade para sempre. Uma hora você vai se formar. Você vai pegar o seu diploma, o seu canudo e vai para fora. Vai fazer concurso de Ministério Público, magistratura, vai ser advogado, o que quer que seja. Mas você vai ter que continuar estudando. Então, o direito enquanto instrumento de técnica jurídica, apesar de parecer uma expressão repetitiva, nada mais é do que reforçar a importância do autoestudo da ciência jurídica. Eu fiz isso da minha atividade profissional enquanto pensador do direito público, através de direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo. Todos os dias saem leis novas, posicionamentos jurisprudenciais novos, entendimentos de administração pública novos, e isso precisa ser transformado em conteúdo em que eu vou ter necessariamente que assimilar para passar em sala de aula, e eu acabo aproveitando esse processo para escrever os meus livros. Então, assim, aquilo que eu gosto de chamar de jogo de ganha-ganha. Eu ganho porque eu me sinto satisfeito por ensinar os alunos, e ensinar a Vera, né, ensinar para valer de uma forma técnica, o mais técnico possível, mas também por aprender, e algo que eu acabo colocando nos meus livros de direito constitucional, de direitos humanos e direito administrativo. Muito interessante. Nós estamos aí chegando no finalzinho do programa. Eu gostaria que você, como o nosso tema é judicialização dos direitos humanos, e como se diz, o tema é muito vasto e tudo mais, muitas informações, o que você... uma mensagem sobre a questão dos direitos fundamentais para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, assim... Quando o nosso telespectador e a nossa telespectadora ouvir falar direitos fundamentais, o que ele deve se lembrar? Qual que é o foco disso? Qual que é a mensagem final para fechar o nosso programa? Olha, já que a gente está próximo do encerramento,
Gostaria de agradecer a oportunidade desse bate-papo, mas deixar a seguinte mensagem. A nossa Constituição, ela não é um documento desprovido de aplicabilidade, de eficácia. Eu vivo insistindo isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, no seguinte sentido, olha, respeite a Constituição, exija que ela seja respeitada. A gente tem uma tradição bem interessante no Brasil. A gente gosta de seguir o Código Civil, a gente gosta de seguir o Código Penal, a gente gosta de seguir o Código de Processo Civil, a CLT, o Código de Processo Penal, as leis tributárias, a gente sabe que tem que pagar tributos, a gente sabe que tem direitos, a gente sabe que tem deveres. Mas quando a gente pega na Constituição, quando a gente abre a Constituição, ela é fininha. Se a gente pegar aquele livrinho com a bandeira do Brasil estilizada, geralmente a Constituição você encontra ela assim, são poucos artigos. Muita gente pega, às vezes, esse livrinho fininho e fala, isso aqui é um documento político, isso aqui é um documento de boas intenções, é uma carta de boas maneiras. Olha, coisíssima nenhuma. Não se esqueça que a Constituição é um documento vinculante, ele é obrigatório. Ele vincula os entes federativos, vincula os poderes da República, mas vincula você também, cidadão. Nós, cidadãos, estamos vinculados, porque nós temos direitos e deveres, e esses direitos e deveres emanam tanto na nossa relação com o Estado, quanto na nossa relação com demais cidadãos. Então, veja, eu tenho um dever para com o Estado, que é o dever de pagar tributos. O Estado tem um dever para comigo, que é o dever de me dar o direito à saúde, o direito à educação também. Mas eu tenho direitos e deveres com outros particulares. A gente chama isso tecnicamente de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que é isso? Olha, eu, Rafael, preciso respeitar a sua liberdade de manifestação do pensamento, César. Preciso respeitar a sua religião. Preciso respeitar o seu direito de propriedade. Então, vejam, tudo isso decorre de uma lei norteadora básica, que é a nossa Constituição Federal. Documento obrigatório, documento vinculante, tanto dos agentes públicos quanto privados. Exija respeito e respeite a nossa lei maior. Muito bem, encerramos aqui o nosso programa, agradecemos muito a presença do professor Rafael De Lázari aqui conosco e agradecemos a você, nossa telespectadora, nosso telespectador, porque o programa é feito, pensado para vocês. Muito obrigado e até o próximo.